Em busca da liberdade em Pérgamo. É a proposta deste vídeo. Que experiências de nossos avós do quarto e quinto séculos fazem diferença em nossas escolhas ainda hoje? Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Dinaide, sou missionária psicóloga e esse é o nosso espaço reflexão. Seja bem-vindo você que é novo aqui. E para você que já é psicopessoa e psicolega em nosso espaço, receba meu caloroso abraço. Diga-me, você tem acompanhado as notícias de guerra entre Rússia e Ucrânia? Muito triste, né? Eu tenho chamado de guerra das constituições. Em 2019, voltou-se na Ucrânia a possibilidade de se filiarem à União Europeia e à OTAN. Pode não. Como assim? Não. Façam outra emenda dizendo que vocês nunca, jamais vão se filiar à OTAN. Mas somos livres, podemos escolher. Pode não. A liberdade de vocês é um perigo para a nossa Constituição. Então, minha gente, aí está, é guerra. Esta aqui é a Constituição da República Federativa do Brasil e está guardada a 7 chaves em Brasília, no Distrito Federal. E a Carta Constituinte do nosso planeta, do quarto e quinto séculos, está onde? Nas ruínas de Pérgamo, uma cidade da Turquia, e também as 7 selos na Bíblia Sagrada. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Na Bíblia, esse termo se refere aos 2 testamentos. Quem é esse que fala? O primeiro selo responde: Cavalo branco e seu cavaleiro com arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quem ganhou uma coroa de espinhos na terra? E uma coroa de ouro no céu? Isso mesmo, nosso querido Jesus e sua palavra eterna e sagrada. Quem são e onde estão as flechas a serem usadas no arco do nosso guerreiro? A carta responde: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entendeu o conflito? Trono de Deus vezes trono de Satanás. As flechas são pessoas que vivem o grande conflito Pérgamo. Muito bem, é hora de compreender a liberdade do anjo da morte, que aparece na carta em três frentes. Vamos ler? Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? São aqueles religiosos que inventam doutrinas e conquistam pessoas que não têm conhecimento profundo sobre Deus. E Balaão e sua doutrina? Balaão, conhecido como alguém com poderes sobrenaturais, mora na região onde os israelitas estão acampados, próximos ao rio Jordão. Nessa região mora um parente de Israel, os midianitas, filhos de Abraão com Quetura. A esposa de Moisés é midianita, você sabia? Moram também os moabitas, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Esses parentes não gostaram da presença dos israelitas na região. E, como Israel tinha fama de povo abençoado, tentaram combatê-los com maldições. Chamaram Balaão. Disse Balaque, rei dos Moabitas: porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaão bem que tentou dizer: não é assim não, Balaque. Isso que você está falando é de Israel. É a quarta ferramenta que Abraão recebeu para realizar o sonho dele e o sonho de Deus. O sonho de Abraão? Crescer, multiplicar e encher a terra. O sonho de Deus? Ter uma família na terra para acolher o seu filho prometido desde o Éden. Isso aí faz parte da aliança, que é a Carta Constituinte de Israel. Mas Balaão, mesmo Deus confirmando a aliança, ficou condescendendo com a ambição e cobiça. E deu no que deu. Contratado para amaldiçoar, pronunciou bênçãos para Israel e maldições para Moabe, seu contratante. Balaão volta para casa sem a honra e os bens prometidos pelo indignado rei e com o sentimento de ter desagradado a Deus. O que fez? Planos para levar outros a desagradarem a Deus também.
Esta é sua doutrina, levar as pessoas a serem traidoras de si mesmas. E como vamos conseguir isso? As lindas profetisas do templo. Isso mesmo. As profetisas do templo de Baal e as ricas festas com vinhos, músicas e danças sensuais. Quem é o Balaão do quarto século? Mencionado na carta Pérgamo. Precisamos do quarto selo. Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. O que este segredo de guerra está nos dizendo? Que o Balaão da cristandade tem compromisso com duas mortes, a temporal e a eterna. Hades é a morte para sempre, o fim do paradoxo. Kierkegaard afirma que somos um resumo de finito e de infinito, eterno e temporal, possível e necessário. O Hades finaliza essa possibilidade na pessoa do anjo cruel que criou as duas mortes. Em algum momento, suas possibilidades, seu movimento, vai se paralisar no finito e no temporal. Entendeu? O gestor do universo fará isso. Mas, por enquanto, seus produtos continuam no mercado. Fome, morte, pragas. E sua forma de agir em Pérgamo para incluir nossos avós em seu desespero é a cilada, armadilha, traição. Precisamos encontrar na história antiga esse personagem, o Cavaleiro Amarelo. De volta ao passado, chegamos no quarto século, ano 301 a 400. Roma é o poder civil, militar e religioso em forma de tetrarquia. O setor oriental é governado por Diocleciano e Galério, e ocidental por Maximiano e Constâncio Cloro. Ambos ordenam feroz perseguição aos cristãos, que já estão por toda parte, inclusive altos cargos do império. Eles liberam criminosos da penitenciária para dar lugar aos cristãos. E no final do ano prometem liberdade a quem resolve sacrificar aos deuses. Diocleciano e Maximiano deixam o trono, que foi ocupado pelos vices Galério e Licínio. Galério, da Roma Oriental, exige sacrifício universal aos deuses. No ano 306 morre Constâncio e seu filho Constantino ocupa o trono, juntamente com Magêncio, filho de Maximiano, no Ocidente. Roma está fraca e cristãos estão fortes. O império continua em crise. A economia estagnada, o sistema escravista diminuindo, poucas guerras de conquista, redução das tropas por falta de recursos. Constantino para as perseguições e restitui aos cristãos o que haviam perdido. Judeus e cristãos estão prósperos, influentes e livres para adorar. Judeus prestam culto a Adonai, que significa Senhor. Cristãos a Adonai e Yeshua HaMashiach, que significa Jesus, o Cristo. E imperadores prestam culto ao Sol Invencível, o Sol Invicto, a divindade oficial do Império Romano. Em 311, morre Galério, imperador do Oriente, e seu co-imperador Licínio ocupa o trono. E Constantino entrou em confronto com Magêncio, pois queria reinar sozinho no Ocidente. Sabe o que aconteceu? Durante a batalha, ao meio-dia, avistou nos céus um troféu da cruz, aparecendo da luz do sol, o sol invicto, o Deus de Constantino, portando a mensagem: neste sinal vencerás. Imediatamente pintou a cruz nos escudos de seu exército e este venceu a guerra. Em memória à sua vitória, o Senado construiu o arco triunfal entre o Coliseu e a estátua colossal do Sol, que representa o deus romano, e ofereceram sacrifícios a Apolo, Diana e Hércules. Constantino e Licínio se encontram em Milão e decidem proclamar o livre exercício de todas as religiões, inclusive o cristianismo. É o Edito de Milão. E no dia 7 de março de 321, o Edito de Constantino, como líder militar, civil e religioso, assina uma lei para todos descansarem no venerável dia do Sol Invicto, o domingo. Com isso, o Império criou nova igreja. Tentando unificar as crenças, proibiu os rituais pagãos, adotou cerimônias e vestes de sacerdotes judaicos e acolheu alguns ensinamentos cristãos. O dia 25 de dezembro, festa anual do Sol Invictus,
dedicou-se ao nascimento de Jesus. Ficou bom, né? Vida cristã com aparência de judaica em templos suntuosos e adorando o dia do sol. Um pouco de cada. Paz no império, com exceção de alguns judeus e cristãos que insistem em observar a aliança. Do dia 20 de maio a 19 de junho de 325, Constantino organizou o primeiro concílio de Nicéia, numa tentativa de alcançar um consenso da igreja através de uma assembleia representando toda a cristandade. Temas: divindade de Jesus, leis canônicas, credo niceno e fixação da data da Páscoa. Isso mesmo, uma Páscoa paralela. 12 anos depois, no dia 22 de maio de 337, enquanto a igreja comemora a Páscoa paralela, aos 65 anos de idade, morre Constantino de doença coronária. Podemos dizer que o imperador Constantino é um tipo de Balaão? Quais são as ciladas, as armadilhas que usou para provocar nossos avós a traírem a si mesmos, afastando-se de Deus? Além de usar a cruz de Cristo para fins militares, provocou ambiguidade no dia sagrado de judeus e cristãos. Não entendeu? É simples. Seu dia de descanso é sábado, e disso não abrem mão, porque é o sinal da aliança de Deus com a humanidade, através de Abraão. Então, fazer o quê? Bom, não foram proibidos de trabalhar no sábado. Foram proibidos de trabalhar no domingo. E agora? Resta-lhes adorar no sábado e fazer nada no domingo. Outra armadilha? A Páscoa é para ser comemorada todo dia 14 de abril em todas as gerações futuras. É uma ordem direta de Deus e seu significado é a liberdade. A Páscoa verdadeira é tanto comemorativa como típica, apontando não somente para o enfins livres do Egito, mas no futuro para o maior livramento que Cristo cumprirá, libertando seu povo do cativeiro do mal e do inferno Hades, a morte para sempre, a que está reservada para o anjo que criou a morte. O cordeiro sacrificial representa o cordeiro de Deus, Jesus, a única esperança de quem nele confia, judeu ou não. A morte dele nos livra da morte Hades. É como uma vacina, percebeu? É errado comemorar a ressurreição? Não, errado é chamar essa festa de Páscoa. Esse nome já tem direitos autorais registrados na Bíblia Sagrada. Tem um livro registrado na Biblioteca Nacional. Ninguém pode usar o mesmo título e seu conteúdo sem receber processo. Entendeu o recado? Por que será? Constantino morreu no dia da Páscoa paralela. Não estou criticando, nem favorecendo ou desfazendo a fé de ninguém. Também tem muitos assuntos a serem analisados. Tenho muitos parentes e amigos em várias religiões. Estou só pesquisando e repassando o que encontro. Também tenho minhas dores e só estou compreendendo este assunto recentemente. Na eternidade vai lhe agradecer. Por favor, não se irrite comigo. Mas vou falar mais uma cilada. Dessa vez foi o imperador Teodósio, no ano 380, assina o Édito de Tessalônica. Estabelece que a religião romana será católica, ou seja, universal. Vejam o que disse. Nós autorizamos que os que obedecerem essa lei assumam o título de cristãos católicos. Porém, para os outros, uma vez que, em nossa opinião, são loucos, tolos, nós decretamos que recebam o nome ignominioso de heréticos, os quais não deverão ter a presunção de dar aos seus conventículos o nome de igrejas. Eles irão sofrer, aí vem os castigos, né? São só dois tipos de fé, o cristão católico e os heréticos. Com essa intencionalidade, qual será o quinto século? No ano 395, morre o imperador Teodósio e deixa o império nas mãos de dois filhos, Arcádio, na Roma Oriental, e Honório, na Roma Ocidental. Honório herdou uma igreja forte e poder militar e civil fraco. As tribos dos alamanos, Alemanha, e francos, França, já estavam instalados em seu território e foram surgindo outros, burgundos, Suíça, suevos, Portugal, visigodos, a Espanha, vândalos, anglo-saxões, Inglaterra, érlos, lombardos e ostrogodos, na Itália, de onde veio a família de Paula, de meu avô materno.
Deste território ocidental nasceu os países da Europa e a Igreja Católica Apostólica Romana fortalecida. Em 496, data do último imperador Rômulo Augusto, que é destituído por Odoacro, rei do povo germânico Érulo. O poder militar e civil é exercido pelos germânicos, mas o poder religioso é exercido pela Igreja Romana, que foi bem aceita pelos invasores que eram politeístas. Estamos percebendo que a liberdade, o poder de realizar escolhas de acordo com a vontade, nunca foi um tema fácil. Eu fiz sim uma leitura fenomenológica da Carta Constituinte de Pérgamo. Ela começa valorizando a Bíblia toda, né? Antigo e Novo Testamento, né? A espada afiada de dois gumes, mas fala também do responsável pela morte em seus dois aspectos. Tem a morte natural e a morte Hades, que é por escolha, a morte para sempre. Mas e o vencedor? O vencedor também ganha um brinde do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dias, o maná estava disponível. Mas no sétimo dia, dia de louvor, de adoração, dia do sinal da aliança, que vai continuar na eternidade, né? É o que está dizendo a Carta Constituinte. E também vai ser tão bom, né? Ganhar um novo nome. O nome cristão tá difícil, não tá? Então, nós estaremos lá, recebendo este prêmio. Estaremos? Com você lá vai ser bem melhor.